Sabe aquela guerra silenciosa que acontece bem debaixo do nosso nariz? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa batalha científica de altíssimo risco, a luta constante contra parasitas comuns como pulgas e carrapatos. Pensa só, você chega na prateleira e vê dezenas de remédios para pulgas e carrapatos. Qual a diferença real entre eles? Como é que eles funcionam de verdade? E mais importante, por que sempre tem um novo surgindo? Pois é, a resposta é bem mais complexa do que parece. E a chave para entender tudo isso é pensar no assunto como uma verdadeira corrida armamentista. De um lado, a ciência desenvolvendo armas cada vez mais sofisticadas, do outro, os parasitas, evoluindo e se adaptando para sobreviver. Então, o que a gente vai fazer aqui é abrir o livro de táticas dessa guerra invisível. Olha só o nosso plano de voo. Primeiro, a gente precisa conhecer bem o inimigo, né? Carrapatos e pulgas. Depois, vamos dar uma olhada no nosso arsenal químico, entender por dentro como ele atua. E aí vem a parte interessante, o contra-ataque dos parasitas e, claro, qual a próxima geração de armas nessa batalha que parece não ter fim. Bom, então vamos lá. Para entender qual que é a guerra, a primeira coisa é conhecer o adversário. Porque, vamos ser sinceros, pulgas e carrapatos são muito mais do que só um incômodo. Eles são o que a gente chama de ectoparasitas, parasitas externos, e o estrago que eles causam é gigantesco. Eles transmitem doenças graves não só para animais, mas para a gente também. Causam perdas econômicas enormes na agricultura e ainda por cima funcionam como um Uber para um monte de outros micróbios perigosos. É um problemão de saúde pública e econômico em escala mundial. Certo. Diante dessa ameaça, como a gente se defende? Bom, nossa principal linha de frente é um verdadeiro arsenal de compostos químicos, os chamados ectoparasiticidas. E eles basicamente seguem duas estratégias diferentes. A primeira são os agentes de contato. Pensa neles como um escudo invisível na pele do animal. O parasita só de encostar, já era. A segunda são os agentes sistêmicos, que funcionam de dentro para fora. O remédio é absorvido pelo hospedeiro e o corpo dele vira uma armadilha. Na hora que o parasita vai picar para se alimentar, bom, ele acaba tendo sua última refeição. Beleza, mas como exatamente essas químicas funcionam? Agora a gente vai mergulhar nos detalhes, no plano de ataque mesmo. E a tática número 1, a mais comum, é um ataque fulminante. O alvo, o sistema nervoso do parasita. A ideia é causar um colapso total, uma falha catastrófica. E o que é muito legal aqui é ver que existem vários jeitos de fazer isso. Por exemplo, o fipronil, que está em muitos produtos famosos, ele basicamente causa uma hiperexcitação. Já outros, como a imidacloprida, levam a uma paralisia total, o chamado efeito knockdown. São caminhos diferentes, mas que levam ao mesmo destino fatal, a pane geral do sistema nervoso. Essa ideia de hiperexcitação é quase poética, de tão destrutiva. Imagina que o sistema nervoso tem um acelerador e um freio. O que essas substâncias fazem é simplesmente travar o botão de desligar. É como cortar o fio do freio. Os nervos do parasita disparam sem parar, todos ao mesmo tempo, até o sistema inteiro fritar. É uma sobrecarga total. Mas nem todo ataque é frontal. Existe uma outra tática, talvez até mais engenhosa: sabotar o inimigo antes mesmo que ele possa lutar. É impedir que ele cresça. Isso aqui é uma estratégia de longo prazo de controle de população. Existem substâncias que imitam o hormônio de crescimento do inseto. O resultado? A pulga fica presa na fase de larva para sempre, como se fosse um Peter Pan forçado, e nunca consegue se reproduzir. Já outras substâncias atacam a produção de quitina, que é um material que forma a armadura do inseto, o exoesqueleto. Sem essa armadura, ele não consegue fazer a muda para crescer e acaba morrendo no processo. Tudo parece muito eficaz, né? Só que tem um problema. E é aqui que a nossa história ganha uma reviravolta. Porque o inimigo não fica parado esperando. Os parasitas contra-atacam. E a arma deles é a evolução. Pensa assim, cada vez que a gente usa um produto, alguns poucos indivíduos, por puro acaso genético, sobrevivem. São superparasitas. E são eles que vão se reproduzir e passar essa resistência para frente. Com o tempo, o que era uma exceção vira regra, e o veneno simplesmente para de funcionar. E o ponto é, isso não é teoria, não é um problema do futuro, já está acontecendo agora. A gente vê aqui um mapa da resistência documentada para um tipo de carrapato em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, contra algumas das nossas armas químicas mais comuns. Na prática, o que isso significa? Que nossas armas estão ficando obsoletas, tratamentos falham e o risco de doenças aumenta para todo mundo. Então, e agora? Fim de jogo?
Nada disso. A ciência, claro, não fica parada. Enquanto o inimigo se adapta, os pesquisadores já estão na prancheta desenhando a próxima geração de armas. E o futuro dessa luta é ser mais inteligente, não só mais forte. Em vez de só criar venenos mais potentes, a ciência está buscando outras abordagens. Pensa na imunômica, por exemplo, que é basicamente usar as proteínas do próprio parasita para criar vacinas, ensinando o corpo do hospedeiro a se defender. Ou a proteômica, que é como mapear o calcanhar de Aquiles dos parasitas para criar ataques super específicos. Tem também a nanotecnologia, que pode criar drones minúsculos para entregar o veneno exatamente onde precisa, de forma super eficiente. É um outro nível de